E se a pergunta mais inquietante da teologia tivesse uma resposta precisa, escondida à vista de todos? Se Deus é todo-poderoso, justo e santo, por que o inimigo ainda respira? Por que o mal continua se movendo, espalhando sofrimento, engano e trevas pelo mundo? Se o Senhor realmente detém todo o poder, e Ele detém, por que não encerrou seu maior adversário de uma vez por todas? Satanás foi derrotado, lançado abaixo, humilhado, mas não apagado. Por quê? Fique comigo, porque estamos prestes a olhar para a beira do abismo e ver através dos olhos da soberania. Se temas como este ajudam você a enxergar Deus com mais clareza, deixe seu like para eu saber que devo trazer mais. E junte-se à nossa comunidade Bíblia para você não perder o que vem a seguir. Houve um tempo em que o céu só conhecia paz. Nenhum sussurro de rebelião, nem uma sombra de dúvida. O reino pulsava em perfeita harmonia, como um rio de luz que enchia tudo o que tocava. Nessa majestade, um ser foi formado, não por acaso ou necessidade, mas por desejo divino. Ele foi imaginado e moldado com um propósito preciso e um brilho singular. Seu nome era Lúcifer. Ele não era apenas mais um servo, era um portador de glória. O próprio significado do seu nome, portador da luz. Um querubim guardião, radiante como se o próprio céu estivesse gravado nele. Sua presença elevava o louvor como a alvorada eleva as cores. Ele foi moldado para refletir, não para se auto-iluminar, para projetar o esplendor daquele que o fez. A sabedoria era sua veste, a beleza seu porte, a música sua linguagem, um espelho da beleza divina. Então, algo aconteceu. A princípio, quase nada. Não uma ação, não um discurso, um pensamento. E se a luz que ele carregava não precisasse ser refletida? E se ele pudesse guardá-la? O orgulho não irrompeu como um trovão. Ele se insinuou como um sussurro, suave, razoável, persuasivo. E o sussurro se tornou o começo de uma queda. Por fora, nada parecia diferente. Lúcifer ainda permanecia perto do trono, asas estendidas, voz entretecida ao culto do céu. Ninguém o acusava. Suspeita não existia ali. Mas por dentro, o eco daquele pensamento caía como uma gota lenta e venenosa, vez após vez. E se eu? E se eu pudesse ser mais? E se eu pudesse ser igual? Até maior. A luz destinada ao trono curvou-se para dentro. O profeta mais tarde captaria isso em palavras. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. O mal não veio de fora. Ele brotou como uma fissura capilar por dentro, uma sede secreta por um trono. Lúcifer passou a amar o próprio reflexo mais do que o rosto do Altíssimo. O incenso de adoração que antes erguia ao Criador começou a lhe parecer delicioso. Ele queria respirá-lo, vesti-lo. Sua beleza virou um véu, sua sabedoria, uma arma, sua posição, um pedestal. E desse pedestal, ele examinou o céu e se convenceu: eu não apenas adorarei, eu serei adorado. A ambição germinou em rebelião. No entanto, ele não se ergueu sozinho. Nos corredores silenciosos da glória, sua voz começou a ondular por outros corações. Não com gritos, mas com perguntas cuidadosamente colocadas. Olhares trocados que diziam mais do que proclamações. Um terço dos exércitos celestiais se inclinou para aquele brilho falsificado, sedutor, prometendo poder, autonomia, tronos próprios. Então veio a declaração: subirei aos céus, erguerei o meu trono, serei como o Altíssimo. O desafio foi lançado, mas o céu não patrocina imitações. Não houve hesitação no trono, nem negociação, nem trégua. O Pai não desembainhou a espada. Miguel o fez, e os fiéis com ele.
Não foi uma guerra de sangue, foi uma guerra de glória. A glória verdadeira não pode ser conquistada por seu reflexo distorcido. Lúcifer não foi aniquilado, foi expulso. Caiu, e os que o seguiram caíram com ele. A luz que ele portava se apagou, e seu nome mudou. Deixou de ser a estrela da manhã. Tornou-se Satanás, o adversário. O que começou como um sussurro no céu, virou um brado na terra. E a guerra, embora decidida, não estava encerrada. Você já sentiu o céu ficar em silêncio? O céu prendeu a respiração, num silêncio que relógios não medem. Os salões de luz permaneceram intactos, mas muitos corações não. Miguel soube, não por boato, mas pela temperatura do próprio céu, que a harmonia vibrava com uma nota nova, dissonante. A expectativa esticou o ar. Então, o rebelde parou de se esconder e reivindicou um trono de sua própria imaginação. Legiões responderam. Miguel avançou, não por vingança, mas por fidelidade. Sua espada não cortava matéria, cortava destinos, separando o santo do profano, o eterno do rebelde. Lúcifer não implorou, apenas percebeu, num lampejo mais honesto que o orgulho, que tinha perdido, não porque fosse fraco, mas porque nunca foi igual àquele que desafiou. Uma ordem sem palavras partiu do trono que ninguém jamais derrubou, e o firmamento se abriu como uma costura. O portador da luz foi lançado abaixo, não numa queda rápida, mas numa descida longa e solene, como se o próprio tempo parasse para testemunhar. A terra, ainda jovem e envolta em mistério, recebeu exilados que antes guardavam a glória e agora tocavam o nada. Satanás não chegou com chifres e fogo, mas como um espírito deslocado, dolorosamente consciente do que perdera e obcecado com o que ainda podia corromper. A terra não era seu trono, era seu palco. Ele não tinha coroa, nem autoridade legítima, apenas influência, inteligência e ressentimento. E o ressentimento arde mais onde a memória está intacta. Ele se lembra do céu, cada nota, cada brilho. Essa memória é ao mesmo tempo tormento e combustível. Ele não caiu sozinho. Os que creram em seus murmúrios caíram com ele. Não tinham corpos, mas tinham vontade. Mantiveram hierarquia e ordem, não do trono de Deus, mas do eco de seu líder caído. No reino invisível, uma guerra tomou forma. Invisível, mas traçada ao longo da história humana. Então, o pó foi convidado a respirar. Deus formou a humanidade do solo com atenção íntima, inclinando-se para pôr seu próprio fôlego em pulmões frágeis. O primeiro batimento humano soou como um sino no plano espiritual, e Satanás o ouviu. Não compreendeu plenamente o plano, mas soube disto. Aquela criatura moldada da terra carregava o que nem os anjos carregavam, a imagem de Deus. De onde Satanás foi expulso, a humanidade foi plantada. De onde ele foi despojado, os humanos foram vestidos com autoridade delegada. Ele não viu apenas uma criatura, viu um lembrete, uma ameaça. A estratégia cristalizou. Ele não podia desfazer o que Deus fez, mas podia tentar torcer. Não podia tomar o corpo, mas podia sussurrar a alma. E a alma é o campo fértil da liberdade. Ele não queria governar um poço, queria reivindicar um jardim. O Éden não era meramente aprazível, era um templo. No centro havia duas árvores, uma da vida e outra do conhecimento. Não mero acúmulo de informações, mas o tipo de conhecimento que separa, que promete autonomia. Bem nessa fronteira, Satanás encontrou sua fresta, não com rugidos, com uma pergunta. Deus realmente disse uma frase. E o eco dessas palavras ainda treme pelo mundo. Eva respondeu com lógica. Adão ficou em silêncio. E o silêncio foi suficiente. A primeira vitória do inimigo não foi simplesmente a desobediência.
foi tirar a voz de Deus do centro da consciência humana. Desde então, ouvimos, mas nem sempre escutamos. Vemos, mas nem sempre discernimos. Quando o fruto foi mordido, nenhum trovão rasgou o céu. O que caiu foi a consciência, o peso de quebrar algo santo que palavras sozinhas não podiam consertar. Satanás se afastou sem gargalhada, apenas com a fria certeza de que sua semente havia criado raiz. A partir daquele dia, a terra que o recebeu como exilado começou a parecer território ocupado, não por um rei legítimo, mas por um invasor tolerado. Não um trono, mas um campo onde a humanidade caminha entre duas vozes, uma chamando para a vida, outra vendendo autonomia travestida de liberdade. Se isso está tocando você, pare e me diga nos comentários qual parte mais te impacta. Seu insight pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ouvir. Então, por que Deus não destruiu Satanás? A resposta começa com uma verdade dura. Seres espirituais não morrem como nós. Eles não envelhecem, não se deterioram, nem perecem como a carne. Foram criados para existir para sempre. Mesmo corrompidos, ainda são eternos. Deus poderia desfazer o que fez? Poderia. Ainda assim, seu próprio design tem significado e ele não se contradiz. E além disso, Deus não pune sem julgamento. E em seu tribunal, a sentença não é proferida em segredo. Julgamento é revelação. O desvelar público da verdade sobre Deus e da verdade sobre o mal. A paciência divina não é demora, é espaço. Uma margem cuidadosamente medida, na qual cada escolha, cada sombra, cada feixe de luz desempenha um papel na história eterna. Satanás opera, sim, mas nunca livremente. Ele é tolerado, não entronizado. Um ator recitando falas num drama que não escreveu. Abra o livro de Jó, e os relâmpagos lampejam. Satanás aparece entre os filhos de Deus, não como igual, mas como acusador sob rédea curta. Ele não pode tocar sem permissão, não pode cruzar a linha sem limite. E mesmo quando fere, seus golpes acabam glorificando o Deus que ele quis envergonhar. Deus não improvisa, ele permite. Permitir não é aprovar, é reinar acima de tudo, até sobre o caos, o pecado e o inimigo. Por que o julgamento espera? Porque Deus não está apenas detendo o mal, ele está desmascarando o mal. Ele quer que todo olho veja o que o mal realmente é. Quer que toda criatura livre escolha sem engano, para que nenhum canto da eternidade duvide de seu caráter. É por isso que Satanás ainda existe, para que cada mentira que ele tece, cada tentação que ele planeja, se torne mais uma peça de evidência para o dia final. Ele está vivo, mas não vitorioso. Ativo, porém supervisionado. Não um inimigo livre, mas um prisioneiro do tempo. Tempo que está se esgotando. O Apocalipse não retrata um mito distante, mas uma cena já pulsando por trás do véu. Um grande trono branco, livros abertos, um silêncio final antes da sentença. Ninguém será julgado sem saber. Ninguém condenado sem entender. Tudo revelado, tudo explicado. Porque a justiça de Deus não trata de destruição, trata de restauração. O universo voltando ao que um dia foi. Harmonia, luz, comunhão sem fratura. O mal não precisa apenas ser detido, precisa ser desmantelado à vista de todos. Ninguém poderá dizer, eu não sabia, ou eu não tive chance, ou o silêncio de Deus significava indiferença. Aquele silêncio foi misericórdia, até para anjos caídos, ainda que não haja redenção para eles. Sua decisão foi total, consciente, final. Deus permite sua existência não por compaixão por eles, mas como testemunho para todos os demais, para exibir sem disputa a diferença entre Criador e criatura. Então, quando o dia chegar, e ele chegará,
O inimigo não será apenas removido, será desmascarado. O orgulho desabará. O plano das trevas será exposto. E o universo saberá que Deus não foi apenas justo, mas infinitamente paciente. Satanás ainda não é destruído porque o julgamento não é um grito, é um ato solene. Nenhum protesto se erguerá quando ele cair. Apenas silêncio e então adoração, porque a verdade será inegável e a justiça completa. Enquanto isso, a terra continua a girar. A cada nascer do sol, a mesma decisão se estende diante de nós. Uma liberdade que pesa justamente porque é real. Deus poderia ter feito um teatro de fantoches, anjos incapazes de rebelião, humanos programados para adorar. Ele não fez. Ele plantou dentro de cada ser algo perigoso e sagrado, o livre-arbítrio, e com ele a possibilidade do amor verdadeiro. Amor forçado não é amor, é conformidade vazia. Deus quis filhos e filhas, não escravos. Companheirismo, não programação. Relacionamento, não submissão automática. Assim, quando Lúcifer desviou, Deus não o deteve no instante. Não porque aprovasse, mas porque detê-lo daquela forma desfaria a própria liberdade que Deus concedera. Ele poderia tê-lo apagado com uma palavra. Mas o que isso ensinaria ao universo que observava? Que o amor só é seguro quando coagido. Que a obediência só funciona sob ameaça. Que a criação só sobrevive sob a lâmina. Isso seria trair a própria verdade que Deus revelava. O amor perfeito sabe esperar. Imagine o céu observando, sem pressa, sem coação. Um Deus que não deseja súditos esmagados pelo medo, mas vontades livremente inclinadas pelo amor. O mais brilhante se ergue, rejeita e parte, não porque tenha entendido mal, mas porque entendeu e escolheu contra. Deus vê, ele não o arrasta de volta, deixa-o ir e até permite que 1/3 das hostes vá com ele. Não porque não pudesse detê-los, mas porque nada no reino de Deus se constrói sem liberdade. Por que correr esse risco? Porque sem liberdade não há verdade. Deus não se satisfaz com obediência mecânica. Sua glória não precisa de ecos ocos. Ele se deleita com fidelidade nascida de convicção, com amor que resiste à prova, com adoração escolhida. É por isso que o julgamento não caiu de imediato. Julgamento não é apenas pena, é encerramento. E Deus espera enquanto o universo aprende. Se essa perspectiva está abrindo algo em você, inscreva-se e ative o sininho para não perder o próximo capítulo que estamos construindo juntos no Biblá. Mesmo agora, cada dia em que o inimigo não é aniquilado, é mais um dia em que o céu exibe isto. O amor não domina. A justiça nunca é impulsiva. E a glória de Deus é tão vasta que até um rebelde acaba servindo ao seu plano, sem saber, sem querer, mas inevitavelmente. Jesus explicou sem tratado, apenas com uma história. Um pai, um filho, uma decisão. O filho partiu, desperdiçou tudo e, quando nada restava, lembrou e voltou. O pai, que esperara à porta manhã após manhã, não o repreendeu. Correu, abraçou. Esse é Deus. Se tal amor encontra um filho rebelde numa parábola, por que não estaria presente nas maiores decisões do cosmos? Talvez seja por isso que Deus não apagou Satanás no primeiro dia. Seu caráter não muda, nem diante da mais alta traição. Isso não significa que o inimigo será perdoado. As Escrituras não dão nenhum indício de redenção para os anjos caídos. Sua escolha foi final. Ainda assim, Deus escolheu não eliminar sem julgamento, não extinguir sem expor a mentira. Ele não está tentando silenciar uma revolta. Está mostrando por que essa revolta não pode subsistir. O julgamento virá, e com ele, o fim da questão.
Até lá, a própria existência de Satanás é um lembrete de que o amor não controla, de que a liberdade não é luxo, mas o sistema operacional do reino, e de que Deus nunca se apressa porque sua vitória já está garantida. Se você já carregou o peso do mal e se perguntou, onde Deus está agora? Ouça isto. Deus nem sempre responde com relâmpagos. Às vezes, ele responde com tempo, porque o tempo é o campo de prova supremo do amor. Cada segundo que passa, mesmo com o inimigo ainda respirando, é uma oportunidade para o universo ver a diferença entre aquele que reina com uma cruz e aquele que só quer um trono. Se algo nesta mensagem ajudou você a vislumbrar o coração de Deus com mais clareza, escreva abaixo. Suas palavras podem ser a tábua de salvação que alguém precisa hoje. E se você quer continuar explorando os mistérios do reino, compartilhe este vídeo e confira a playlist que preparamos para você. Porque embora o adversário ainda respire, sua sentença já está escrita e o céu nunca improvisa.